Vai dar certo, não. Olá, amigos e amigas, como estão? Bem, hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre economia e políticas públicas no cenário pós-pandemia. Bem, nós estamos atravessando uma crise que diria assim que só tem um precedente no Brasil, que é o período entre 1914 e 1945. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial e essa guerra vai até 18. Na década de 1920, nós passamos a grande crise da Bolsa de Valores de Nova York, da crise agrícola no Brasil, e como consequência aconteceu grandes crises no mundo. O nazifascismo começa na Alemanha, o nazismo, o fascismo na Itália, grandes ditadores aproveitando da crise que o mundo estava vivendo, assumem o poder. E culminou com a Segunda Guerra Mundial, que começa em final de 1939 até 1945. O mundo nunca tinha experimentado uma crise tão generalizada. Ora, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, todos os países que participaram daquela guerra se reuniram nos Estados Unidos, em Bretton Woods, para definir uma nova ordem econômica mundial. E esses países que lá se reuniram, liderados pelos Estados Unidos, de um lado os Estados Unidos, a Inglaterra, e de outro lado um bloco soviético, liderado pela então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram socialistas. Bom, esse tratado ele foi muito importante para o mundo, que é com esta reunião, com esse acordo de Bretton Woods, que os Estados Unidos definem o Plano Marshall, né? E esse Plano Marshall era para a recuperação da Europa, que a Europa foi o epicentro da guerra. Bom, e paralelo a isso, o que é que aconteceu? Paralelo a isto, nós tínhamos o BIRD, que era o Banco Internacional da Reconstrução e Desenvolvimento. Mas o BIRD, ele não investiu muitos recursos na Europa. Ele investiu muitos recursos, principalmente nos países do terceiro mundo, que nós vamos falar depois. Ora, com esses grandes recursos que esses países tinham, o mundo passou a ser financiado, semelhante ao que nós vamos estar vivendo hoje. Quais são esses países? De que forma esses países sairão dessa grande crise que está atravessando? Quem vai financiar? Bom, vejam bem. Em 1945, o governo Vargas estava no seu final. Mas entre 1932, 1937 até 1945, o estado do bem-estar social, pensado por John Maynard Keynes, ele se instalou no mundo. E no Brasil não foi diferente. Os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, investiu muitos recursos no terceiro mundo. Logicamente, com medo da exportação das revoluções soviéticas, a exemplo do que aconteceu em Cuba. E aí eles começaram a jogar muitos recursos na América Latina, a financiar ditaduras na América Latina, como aconteceu na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil em 64, financiado pelos Estados Unidos e pela toda a gama de recursos. Os Estados Unidos saem tão poderosos depois de 2 guerras mundiais que ele praticamente financia
o desenvolvimento no mundo. Bom, coisa semelhante está acontecendo hoje. O mundo todo em crise. E aí vocês podem me perguntar, existe condições de ter um pacto, como aconteceu em 1945, um novo acordo de Bretton Woods? Ora, o mundo hoje vive basicamente de grandes, a União Europeia, o Mercosul, são blocos econômicos. E esses blocos econômicos, eu costumo dizer que você tem os BRICS, você tem a União Europeia, você tem o Mercosul, mas você tem muitos países que não pertencem a bloco nenhum. E esses países estão abarrotados de miséria. Eu costumo dizer sempre que nós precisamos fazer com que os estados, os países se desenvolvam. Nós presenciamos agora nessa crise do coronavírus, nós presenciamos uma coisa muito séria no Brasil. 50 milhões de pessoas se inscreveram para receber R$600. Mais de 50 milhões são invisíveis. Olhe o tamanho da miséria desta nação. Olhe o gigantesco abismo que se abre entre os que muito podem e aqueles que nada podem. Ora, a partir de 1937, o Brasil implantou na sua estrutura o seu estado do bem-estar social. O Brasil era dono de todas as empresas estatais de telefonia, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, tinha até hotel estatal. Era o Estado gigante. Era o Estado pensado por John Maynard Keynes. E esse Estado ele perdura no Brasil até 1995, com a reforma neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Porque o mundo já tinha feito as suas reformas na década de 80, com Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Eles fizeram as suas reformas, implantaram o neoliberalismo. Nós fizemos 15 anos depois, 1980, 1995. E aí foi vendida a todas as empresas estatais no Brasil. E John Maynard Keynes ele tinha uma frase muito interessante quando o mundo sai da crise, que eu disse que começou em 14 e vai até 1945. John Maynard Keynes dizia, quando a iniciativa privada não tem dinheiro para investir, quem tem que investir é o Estado. E como é que se encontra o nosso Estado hoje? Qual o tamanho desse Estado hoje? No Ministério da Economia, eu tenho um ultraliberal da Escola de Chicago, o Paulo Guedes, que entrou no governo para fazer mais neoliberalismo. E aí eu pergunto, esse neoliberalismo vai vingar nesse novo estado pós-pandemia? O Brasil praticamente não tem mais empresas estatais. Todas foram vendidas. Você já pensou se não restasse essas ainda que tem? Né? Então nós precisamos definir qual o tamanho desse estado que eu quero. De que tamanho vai ser ele? Para atender quem? Como sairão alguns empresários dessa crise? E qual o papel desse Estado? Porque o Estado, desde 1995, passando por um pequeno hiato, o Estado brasileiro, ele privatizou tudo. Vendeu de estrada a portos, aeroportos, o pré-sal, vendeu tudo. E como é que esse país vai sair da crise? Se o nosso Paulo Guedes só fala em enxugar o Estado. Quais são as políticas que eu vou fazer para tirar esse país da crise? Eu não tenho mais infraestrutura. Cada estado, cada estrada pertence a alguém. Um setor estratégico no Brasil, que é o setor de produção de energia, não temos mais. Não temos energia.
Eu costumo brincar que eu digo que se chegar hoje 20 empresas para se instalar em Salvador, Feira de Santana, não se instala, porque não tem energia suficiente. Como é que esse país vai se desenvolver? Como é que esse país vai fazer com que a gente atravesse esse mar revolto que estamos vivendo? Como é que vai ser o pós-pandemia? É a pergunta que não quer calar. E o governo faz o vidro de mercador. Hoje Paulo Guedes falou, mas não diz de onde é que vai sair os recursos. O Estado brasileiro ele ficou tão perverso que a lei de responsabilidade fiscal diz que o Estado só pode se endividar até os limites das despesas de capital. É a famosa regra de ouro. Aí eu lhe pergunto, eu pergunto a todos vocês, os estados praticamente não têm mais despesas de capital, porque não tem mais estatais, não tem mais grandes investimentos, o Estado não faz estrada, o Estado não constrói mais aeroportos e nem portos. Como é que eu vou desenvolver essa nação? A empresa privada diz que está em crise, porque no Brasil o capitalismo é muito interessante, porque no Brasil os lucros são privados e o prejuízo é público. Então a gente precisa mudar esse estado de coisas. A gente precisa mostrar que a gente quer fazer um Brasil diferente. Onde ficaram todas as nossas estradas? Está na mão de quem? Para gerar emprego e renda, que o FMI mostra que o Brasil vai encolher 5,9%, isso significa mais de 18% de desemprego. Em um país que já tem quase 12 milhões de desempregados, 12 milhões e a população de Portugal. Tá? E o Brasil tem isso de desempregado. Quais são as políticas públicas para esses quase 100 milhões de pessoas que não têm emprego? Que o Estado neoliberal, o Paulo Guedes sumiu esses dias. Por quê? Porque o Estado neoliberal não pensa políticas sociais. Ele só pensa política de explorar cada vez mais e dar mais lucro ao capital. E o outro lado da corda, que é o trabalho, realmente fica a ver navios. Nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro ele comece a perceber que ele tem a única saída dele é o Estado. Né? Tanto que falaram mal, tanto que privatizaram tudo, hoje a gente tem um Estado. Você pega uma coisa muito interessante, que os estados e os municípios, eles vão ter que se reinventar. Mas por que eles vão ter que se reinventar? Por uma questão muito simples, mas muito simples mesmo. Os estados vão perder as transferências voluntárias. Não perder, mas vai ter reduzida. Por quê? Porque a atividade econômica no país vai cair. Se a atividade econômica do país vai cair, os estados e os municípios perdem. Por quê? Porque os estados e municípios, conforme o artigo 159 da Constituição, diz que eles recebem, os estados, 21,5% sob a forma de FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é acreditado dia 10, 20 e 30 em cada estado. E mais grave, vai ter perda de ICMS, que a atividade econômica está baixa. Tem estados que recebem mais FPE, que é a transferência do Estado, da União, do que ele arrecada com recursos próprios. Piauí, por exemplo, Sergipe. E como é que vão ser esses estados? A mesma coisa vai acontecer com os municípios. A mesma coisa. Os municípios precisam se reinventarem. É inadmissível que um município como Salvador, que vive essencialmente de serviços, de turismo e, aspas, cultura, ele vai ter que se reinventar. Né?
ele vai ter que buscar políticas públicas que levem essas pessoas a ganhar a sua vida com sua arte, com sua cultura. Assim também vai acontecer com os municípios. Chega daquele prefeito que, para se eleger, promete 1.000 empregos. Não tem emprego, mas não, prefeito. Ou então, as suas contas serão rejeitadas conforme o artigo 19, 18, 19, 20, 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai estourar os seus gastos com o pessoal. Muitos não vão ter nem como pagar. Então, nós precisamos reinventar esses municípios, políticas públicas para a cultura, buscar parcerias com os territórios. Os povoados, eles têm que sobreviverem. Mas como? Não é dando emprego àquelas lideranças, é fazendo com que eles produzam. Fazendo com que cada um venha fazer o seu empreendedorismo da melhor forma possível. Agricultura. Vocês sabiam que 70% do que chega na mesa do brasileiro, ele vem da agricultura familiar? Nós precisamos incentivar a agricultura familiar. E todos vocês sabem que 30% da merenda escolar, das escolas públicas desse Brasil inteiro, tem que ser comprada na mão da agricultura familiar. Ah, mas a agricultura familiar, as pessoas não têm documentação para participar de um processo licitatório. Ajude-os. Chame o Sebrae. Tire documentação. Isso que é um novo governo. O novo governo tem que ser um governo catalisador. O que é esse governo catalisador? É que incentive a população a produzir. Incentive os pequenos empresários a produzirem. Aí sim, você está diante de uma coisa nova, de uma reinvenção. Mas de a forma como até hoje foi feita a política no Brasil, nos estados e na própria União, não tem muito o que a gente sonhar com um Brasil melhor. O Brasil tem uma política fiscal perversa. Para quem não sabe o que é política fiscal, é a política de receitas e despesas do governo. O Brasil tinha mais de 1.000 empresas estatais, os estados também. Coelba, o Banco do Estado, todo mundo tinha empresas estatais. Hoje não tem. E o Estado continua arrecadando a mesma coisa. Ou até mais, porque a economia se desenvolveu. Aí eu pergunto aos senhores, e por que eu continuo com uma máquina tão gigantesca? Porque eu gasto 90% das receitas municipais e estaduais em despesas correntes. Só em despesas correntes. O que são despesas correntes? São as despesas para manutenção da máquina administrativa. Tá? Quantas prefeituras no Brasil faz obra com recursos próprios? Atrevo a me dizer que em torno de 5%. Eu diria que são 80 municípios no Brasil que têm recursos próprios para fazer investimentos. Então, o que é uma prefeitura hoje? A prefeitura hoje é apenas uma fonte pagadora daquelas pessoas que votaram no prefeito ou deixaram de votar. Só. Porque não tem obras, não tem investimento, não reduz a folha. E a população tem que repensar a sua forma de agir politicamente, porque senão não vai ter muitos futuros. A pandemia é engraçada, porque a pandemia nos levou a várias reflexões. E uma das grandes reflexões que a pandemia está me levando é que nós levamos quase 200 anos dizendo que a principal variável da equação do PIB era o consumo. Todo mundo consumia tudo. E aí eu tenho me perguntado esses dias, será que a gente precisa de tudo que a gente compra?
Será que não houve um consumo exacerbado? Reflitam. O consumo foi invenção burguesa, e essa invenção burguesa levou à produção de cada vez mais valia e de cada vez levou a população a se matar para querer um objeto do consumo. E a gente precisa cada vez mais refletir sobre esse papel. Como nós vamos levar na política internacional? Vamos lá. O Brasil tem uma balança comercial que tem uma grande exportação de grãos. O Brasil não é exportador de tecnologia, o Brasil exporta matéria-prima. E uma importação violenta de matéria-prima e tecnologia. Nós vamos ter um grande problema com o dólar 5,50, 5,60. Como é que ficam os importadores? Isso gera uma inflação, porque eu vou produzir aqui dentro e vai ser mais caro. Já por outro lado, o câmbio desvalorizado como está, o que é câmbio? É o preço da moeda nacional em relação à moeda estrangeira. Aí eu pergunto aos senhores, com o câmbio desvalorizado do jeito que está, claro que vai beneficiar mais as exportações. Se eu beneficio a exportação, eu estou beneficiando o empresário aqui dentro. O empresário aqui dentro vai gerar emprego e renda. Mas o preço está muito alto. Porque esse empresário nacional, ele também compra matéria-prima no exterior, porque nós exportamos cobre, nós importamos fibra ótica. Tá? Nós importamos matéria-prima e importamos produtos já elaborados. E cada vez mais o capitalismo também é perverso por isto, que o capitalismo ele produz onde é mais barato para ele. Hoje está todo mundo se queixando, a China está dominando o mundo, mas a China não foi criação do chinês. Quem criou a China foi o capitalismo, que disseram assim um belo dia, onde é mais barato produzir? Na China. Então é para lá que as empresas foram. Todas as empresas do mundo estão instaladas na China, produzindo seus produtos finais. E a China virou o gigante que virou, porque o capitalismo é cruel. Ele quer produzir onde é mais barato para ele. O que é que compõe preços? Preços é igual a custos, mais lucros, mais impostos. A China praticamente não cobra imposto de quem produz. A China tem a maior reserva cambial do planeta. Quem criou isso fomos nós. Foi o Ocidente. Que no afã de ganhar mais dinheiro, vamos produzir mão de obra escrava na China. O custo de mão de obra na China é desse tamanho. Então lá é mais barato realmente produzir. Tá? E a China hoje está aí dominando o mundo. Eu fiquei estarrecido esses dias de ver o grau de pobreza que nós atravessamos. O grau de pobreza é muito violento. O abismo é muito grande. E nós precisamos reduzir esse abismo. O índice de desenvolvimento humano no Brasil, ele é estarrecedor. Sobretudo na Bahia, é estarrecedor. Nós precisamos cada vez mais fazer a evolução desse PIB. Nós precisamos universalizar o ensino fundamental. Nós precisamos aumentar o número de matrículas no ensino médio. Nós precisamos dar toda a condição que o aluno chegue à universidade. Nós precisamos de mais pesquisas na universidade. É assim que um país se desenvolve. Olha a falta de pesquisa. O que é que dá? Nós estamos vivendo isto aqui agora. A falta de pesquisa, a falta de incentivo nas universidades. Não existe pesquisa nas universidades. As empresas privadas financiam um ou outro que ele tem interesse. Nós precisamos melhorar o IDEB dos municípios.
para formar uma mão de obra qualificada. Precisamos fazer uma melhor distribuição de renda. Olha só. Nós não precisamos, nessa crise que nós vamos sair, nós não precisamos ser o Estado regulador. Nós precisamos ser um Estado efetivamente produtor de grandes investimentos. É isso que o Brasil precisa. O Estado regulador é para quem vende sua marca, que a gente chama da economia de serviços, né? Você pega a Nike, essas grandes empresas, elas têm 200 funcionários, que ela vende uma marca. Onde produzir, ela vai ganhar o dinheiro. A gente precisa fazer com que nossas universidades pesquisem. E pesquisem cada vez mais. Não com essa política educacional que está aí, que é um absurdo. Nós precisamos de política educacional que leve a sociedade a cada vez mais dizer, né, e formar grandes cientistas nas universidades. É isso que se vende. Nenhuma nação do mundo se desenvolveu sem tecnologia. A China não tem tecnologia. A China produz para os outros. Nós precisamos ter tecnologia. Sem tecnologia, o produto não melhora. Nós temos nióbio, né? Falei muito no nióbio, mas ninguém teve tecnologia até hoje para explorá-lo. Nós precisamos fazer cada vez mais essa mudança de pensamento no Brasil. 90% dos estados e dos municípios brasileiros não têm capacidade de endividamento. Ou seja, não pode tomar recursos emprestados para fazer, mesmo porque os estados não podem mais emitir títulos públicos. Ele só pode emitir título público a partir de ações transitadas e julgadas. Aí ele pode emitir título público. Os municípios não podem. Também só podem para emitir precatórios para pagar a dívida já transitada e julgada. Qual o tamanho desse Estado? É a pergunta que não quer calar. Qual o tamanho do município? Qual o tamanho do Estado da Bahia? O tamanho do Estado do Pará? O tamanho da União? O que é que eu quero? Falava até em privatizar Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios. Quando a iniciativa privada não tem dinheiro para gastar, quem tem que gastar é a iniciativa pública. Isso é a máxima de John Maynard Keynes. E o Estado brasileiro tem que se reinventar. Se for até retornar ao estado do bem-estar social, que retorne. E acredito que o mundo vai retornar. O estado do bem-estar foi esse estado que foi possível você criar políticas sociais. No mundo inteiro existe o salário-desemprego. No mundo inteiro. No mundo inteiro, chega um cidadão que morou 20 anos no Brasil, chega na Alemanha, a Alemanha paga casa para ele durante 1 ano, até ele se equilibrar de novo na Alemanha. Políticas sociais não é a cara do neoliberalismo. Políticas sociais não é a cara do ultraliberalismo pensado por Paulo Guedes. Eu não sei qual era a alegria de Paulo Guedes hoje, falando hoje no jornal Meio-Dia, porque eu não entendi. Porque ele não tem conhecimento doutrinário para implantar o Estado desenvolvimentista no Brasil. Não tem. Porque ele pensa como a escola de Chicago. E como é que pensa a escola de Chicago? O Estado mínimo. O Estado minúsculo. Lembra da reforma da Previdência? Que ele deu o exemplo da Previdência do Chile? O Chile, na ditadura de Pinochet, até a Previdência Pública ela acabou. Que Estado é esse? Qual o tamanho desse Estado? É isso que nós queremos? É isso que nós vamos pensar para o Estado brasileiro?
Não. O Estado brasileiro não quer que ele seja desse tamanho. O Estado brasileiro e a população brasileira cada vez mais hoje precisa do Estado. O Estado tem que ser reinventado. E acredito que o mundo vai propor isto. Você vê, a União Europeia já botou trilhões para o desenvolvimento. Os Estados Unidos não serão diferentes. Tá? E está em ano eleitoral, igual no Brasil, com seus municípios. Como pensam os futuros prefeitos? O que é que ele pensa sobre o município dele? O que é que ele vai implantar no município dele? Como ele vai enfrentar essa crise sem dizer sempre à população que o FPM caiu, o FPM diminuiu? Isso é público. Agora, quais são as políticas públicas que eu vou traçar para construir esse Brasil diferente? Para construir um Brasil novo? Para construir um Brasil que cada vez mais vai ter que buscar formas de atender essa população. Não adianta o município ter 70%, 66% de todas as suas receitas aplicadas apenas em folha de pagamento. Porque se você der condições a 200 empregados para que ele seja agricultor familiar, que ele viva da cultura que ele produza. 90% dos municípios da Bahia não estão nem aí para a cultura e nada produz mais independência do que a cultura. Saibam disto. A pessoa toca um violão, a pessoa vira artista. Né? E os prefeitos não ligam. Você quer ver uma coisa? 6% do PIB brasileiro, 6%, sai da indústria cultural. Sai da indústria cultural. E só 0,3% é aplicada na cultura. Ou seja, nós trabalhamos para o Estado, mas não recebemos do Estado. E vocês têm que colocar o município de vocês para pensar cultura. Eu sou de uma época em Salvador, que Salvador era efervescência cultural. Dos bairros ao grande teatro. E o que é que se faz hoje? A cultura de Salvador carnavalizou, só tem o carnaval? O que é que está se fazendo mais? Isso vale para todos os municípios da Bahia. Santo Amaro, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, todos. Aí as pessoas querem emprego na prefeitura. Lógico, não vai morrer de fome. Dê as condições. Dê. Existem mais de 200 políticas culturais, políticas de turismo, política de meio ambiente, política de preservação ambiental, de reciclagem de material. Olha quanta coisa. E a gente vê prefeitos e mais prefeitos só preocupados em pagar folha e pagar o lixo e pagar sei lá o quê. Mas coisas simples que pode se fazer e esse jovem virar um artista, eu digo isso com muita propriedade. Porque eu tinha um orçamento pequeno, um órgão que eu presidi, e nós fazíamos capacitação de jovens. Hoje eu tenho jovens que formamos lá na periferia do Rio de São Paulo, da Bahia. Nós formamos jovens que estão em peça de teatro de Dona Ivone Lara, está na peça de teatro de Cartola, de Alcione, está no grupo, vários grupos do Brasil. O Balé Folclórico da Bahia levou 2 meninos lá da Cordoaria. Sabe o Cordoaria? É um quilombo que fica ali em Camaçari. Você está vendo?
A cidade inteira estava lá na entrega dos certificados. Você precisa apostar na cultura. Você precisa apostar no empreendedorismo. Você precisa ver que o mundo mudou. As pessoas vivem de cultura. Faça com que o seu território funcione. Faça com que ele respire cultura, que ele respire respeito, que ele respire meio ambiente. Você está vendo quanta coisa você pode fazer pelo seu município? E não apenas trocar o voto pelo tamanco ou pela dentadura? Você pode fazer muito. Pense grande. Pense de forma que o Brasil, a partir de hoje, seja outro país. Seja um Estado que efetivamente funcione. Vamos buscar parcerias público-privadas. Vamos fazer com que o empresário instalado no seu município, ele patrocine uma escola. Ele patrocine curso de capacitação para os professores. Olhe quanta coisa você pode fazer. Nos 27 territórios de identidade da Bahia, você tem grandes empresas instaladas. Vamos buscar parcerias público-privadas. Não estou dizendo isso para criticar prefeito A ou B. Eu estou dizendo isso que é uma das maiores saídas para que você tenha um município efetivamente eficaz. Tem municípios que têm grande potencial turístico do ponto de vista do turismo ecológico, de montanhas. Viu que tem coisas para se fazer? O primeiro destino turístico da Bahia não foi Salvador e nem foi Porto Seguro. O primeiro destino turístico da Bahia foi o Recôncavo, com sua história magnífica. Existe mais história entre o Pelourinho e a Federação do que na Bahia inteira. É muita história. E a Bahia precisa contar isso aos turistas. Olha quanto emprego eu posso gerar. Eu posso financiar poetas. E você gera emprego. E você gera bem-estar social. Território, cidade, é local de vivência. Por que eu estou falando tanto em município? Porque nós vamos viver um processo eleitoral este ano. E território é lugar de felicidade. Em última instância, não existe união, não existe Estado. Sabe o que é que existe? O município. Todos nós moramos em um município. E este município, ele precisa ser efetivamente um lugar de felicidade. O município tem que respirar cultura, tem que respirar respeito ao meio ambiente, tem que respirar saúde, tem que respirar limpeza nas ruas. Tá vendo? Eu fiquei estarrecido esses dias de pandemia, que as pessoas estão aprendendo a lavar mão. Né? Vamos botar carro de sons nas ruas dos municípios da Bahia, mostrando como é que nós podemos fazer com que este município tenha uma saúde. A pessoa não tem água em casa, ensina a ferver uma água. Bota um carro de som na rua. Não bota carro de som para mostrar a visita de um deputado, de um senador, para mostrar a visita de alguém. Vamos dar esse atendimento, porque território é lugar de felicidade. É no território que nós realizamos nossos fazeres, nossos cantares. É no território. E o território existe uma identidade de todos. Mas quem faz esse território ser infeliz e brigar? Muitas vezes a política mal feita. Território é para juntar. É assim nos territórios quilombolas, é assim nos territórios indígenas. É para juntar gente. Território é lugar de amor, é lugar de carinho,
é lugar de cultura, é lugar de música, é lugar de produção agrícola. O homem, antes, quando ele era nômade, ele não se fixava no território. A partir do descobrimento, a partir da utilização da agricultura, o homem se fixou em um território. E esse território que ele se fixou é o território que realmente ele precisa ser feliz nesse território. Então, meus amigos, minhas amigas, eu fico muito feliz em ter esse bate-papo aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha outros bate-papos, até para discutir coisas mais específicas, tipo FPM, tipo políticas públicas para a cultura, tipo políticas públicas para a saúde, para a agricultura, para o esporte, por que não? Então nós precisamos fazer com que o Estado brasileiro seja repensado. É nas crises que a gente recria o nosso modo de ver e fazer. E é assim que nós devemos, a todo momento, fazer para tirar o Brasil dessa imensa crise que ele está vivendo. O Brasil, não. O mundo. O Brasil vai ser, o reflexo aqui vai ser pior, porque, infelizmente, nós ainda somos uma nação extremamente atrasada. Uma nação que as pessoas ainda passam necessidade e nem todos têm escola. E precisamos fazer uma escola pública de qualidade. Porque a escola pública que nós temos hoje, ela não tem qualidade. E mais uma questão importante no processo eleitoral de 2020, não é praticamente um processo eleitoral que eu quero falar, mas eu venho aqui para falar de políticas públicas. E políticas públicas não pode estar dissociada desse processo eleitoral. Então eu recomendo aos prefeitos, amigos, né, que não entre naquela mesmice da política. Faça uma política diferente. Faça uma política chamando o povo para a união. Não prometendo emprego. Bom, prefeitos, os senhores têm que se reformular. Né? Estados brasileiros, vocês têm, senhores governadores, que se reformular. E União, que é o ente maior, ela precisa definir o tamanho do Estado que ela quer. Tá? Qual o papel do Banco do Brasil? Eu fui do Banco do Brasil, gerente no interior, né? Aqui em Salvador. E o Banco do Brasil era uma casa de financiamento agrícola. Né? Irecê, na Bahia, Irecê, tinha mais funcionários na época do plantio do milho e feijão do que a Agência Centro Brasília. Nós financiávamos a agricultura. Quem financia a agricultura hoje? Quem financia? Onde é que estão os recursos para financiar? Os bancos financiam os grandes latifúndios. É a soja, é o cacau, é o café para exportação. Mas esses nem sempre precisam do banco, porque eles têm outras formas. Agora, aquele que bate na porta para pedir emprego da prefeitura é esse pequeno produtor. E esse pequeno produtor precisa desses recursos. Tá certo? E esses recursos, eles precisam ser cada vez mais mostrado que é necessário um desenvolvimento municipal. Eu trabalhei em algumas cidades da Bahia e as cidades eram diferentes. As cidades tinham efervescência cultural, as pessoas produziam. Então nós precisamos efetivamente ver que tipo de economia nós precisamos. Eu não sei que horas são, alguém tem horas aí que aqui não diz, mas são... mostra aqui não, mas tudo bem. Bom, nós não queremos que o Brasil volte a ser aquele estado gigante
produtor de ineficiência. Nós queremos um Estado eficaz. Nós queremos efetivamente que a política pública tenha resultado. Tá? E essa política pública com resultado, eu preciso de pessoas pensando. Tá? 1955, a posse de JK só aumentou. Né? Você pode me dizer assim, mas o Brasil cresceu às custas de endividamento. Só tem duas formas de um país crescer: com recursos próprios ou com endividamento. Não existe mágica. Não existe. É a mesma coisa da sua vida, pessoal. Ou você compra um apartamento financiado, ou você compra à vista se você tiver recursos próprios. Então só existem duas formas de se financiar: ou recursos próprios ou endividamento. E o Brasil foi pelo endividamento. Ok. Mas foi feito estradas. Né? Se endividar não é nenhum crime digno de reclusão. Você tem que se endividar naquilo que vai produzir receitas para você pagar o endividamento. Se endividar não é crime. Mas você tem que investir em algo que gere receitas para você pagar. A mesma coisa de você tomar 1 milhão no banco para o consumo, para gastar. Você vai ter receita para pagar? Não. É a mesma coisa do Estado. Por isso que a regra de ouro, essa famosa regra de ouro, que diz que o Estado não pode se endividar para pagar despesa de custeio, é por isto. Porque se eu pago despesa de custeio para pagar servidor, por exemplo, eu vou ter mais dinheiro para pagar essa dívida que eu tomei? Não. Por isso que os estados cada vez mais têm que ter mais despesa de capital. Agora, para ter despesa de capital, o Estado tem que estar disponível para fazer investimentos em estradas e pequenas hidrelétricas, investir em energia solar, energia eólica. Né? Então o Estado ele tem que estar disposto para fazer tudo isso. E esse Estado brasileiro, será que está disposto? O Ministério de Infraestrutura, que é praticamente uma agência reguladora. Praticamente é uma agência reguladora. Os ministérios ou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E que nada fazem. Eu costumo dizer que nós temos que cuidar das cidades. As cidades brasileiras são feias. Eu tenho um artigo muito interessante chamado Embelezamento das Cidades. Eu escrevi esse artigo há uns 10 anos atrás, quando fizeram aquela coisa horrorosa ali no Jardim dos Namorados. Né? Aquilo é um horror. Aí eu falei sobre embelezamento das cidades. A cidade tem que dar prazer para quem abre a sua janela. As cidades da Bahia, do Brasil, não precisam ser tão feias. Arrume suas cidades. Isso custa barato. Isso não é caro. Isso é educação. Né? As cidades precisam ser reformuladas. Porque as cidades hoje no Brasil não é para ninguém viver. Eu faço praça, mas eu não tenho cultura na praça. Eu faço praça, mas as pessoas não frequentam. Por que as pessoas não frequentam? Segurança. Vamos invadir os morros. Calma. Invadir os morros para levar cultura. Segurança pública não se faz apenas com polícia. Segurança pública não se faz com armas. Você sabe como é que faz segurança pública? Tirando a criança de situação de riscos. Tirando o jovem de situação de riscos. E como é que eu faço isso?
com escolas em tempo integral. Prefeitos, não prometo escola em tempo integral, porque isso não é bandeira de campanha. Por quê? Porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil diz que todas as escolas têm que ser em tempo integral. Ponto final. Isso não é promessa de campanha. Isso é cumprir a lei. Porque no momento, como você faz nos países do primeiro mundo, que o jovem vai para a escola 8 horas da manhã e volta às 16, ele não vai ter tempo para pensar tantas atrocidades. É uma presa fácil do tráfico. Tá? Que não tenha um segundo turno por falta de estrutura escolar, mas faça escolinhas. Faça escolas de arte. Aí você combate a violência. Cada município desse da Bahia tem um efetivo policial de 10 policiais, quando tem. Ele vai combater qual criminalidade? Vai prender o ladrão de galinha? Vai se meter na briga ali de rua? Não tem. Não tem controle. A nossa segurança, ela precisa ser inteligente. É a gente, porque onde não tem Estado, né, tem as pessoas que comandam aquela periferia. Então precisam mais estados. Nós precisamos de mais municípios lá subindo o morro, levando aula de canto, de acordo com a vocação dos jovens. Cada jovem tem sua vocação. Tá? Então repense as políticas públicas que vocês estão tendo aí nos seus municípios. Repense as políticas públicas que o próprio governo, os governos de estado precisam ter, para que o município venha buscar recursos no governo do estado e na União para levar para os seus municípios. Vamos fazer. Será que é caro? Será que é tão absurdo você fazer o que manda a lei? Não é. Mas as pessoas resistem ao que é bom. As pessoas resistem. As pessoas não querem, porque muitos políticos analisam as coisas da seguinte forma: isso dá voto, isso não dá. Por isso que muitos são contra a reeleição. Né? Muitos são contra a reeleição. E essa reeleição, às vezes, ela custa muito caro. Então, nós precisamos, senhores e senhoras, nós precisamos fazer um país diferente, um município diferente, uma cidade diferente. Me causa indignação quando eu vejo tantos jovens nas escolas sem um segundo tempo para ele fazer uma atividade física, mental, intelectual, uma atividade de leitura, né? Nada. Você vai em todos os 417 municípios da Bahia e todos são da mesma forma. Não tem ninguém efetivamente que tem uma boa cultura na praça, dia de sábado, dia de domingo, seja lá que dia for, que seu município tenha mais movimento. Nada. Chega, senhores diretores, senhores prefeitos, senhores vice-prefeitos. Chega de sortear quem vai ser o diretor da escola A, B, C ou D, indicado por um vereador. Chega. Assim não vai ter resultado na política pública. Todos os municípios da Bahia recebem o seu Fundeb. Todos. E o que melhora no Fundeb? E o que melhora no índice de desenvolvimento da educação básica? Eu pago salário, mantenho a escola, pinto a escola, faço tudo isso bonitinho. Estou sendo eficiente, porque estou aplicando dinheiro, mas eu não estou sendo eficaz. Porque o que é a eficácia?
é o resultado da política pública. É o resultado do IDEB, um IDEB melhor. Você tem um município aqui na Bahia, pequenininho, 12, 14 mil habitantes, Andaraí. É o 12º IDEB da Bahia. Tá vendo que pode? Tá vendo que você pode? E como pode? Tá? Nós precisamos tratar o dinheiro público com seriedade. E tratar o dinheiro público com seriedade, meus amigos, tratar a coisa pública com seriedade é você ter autonomia para indicar os melhores técnicos para ser diretores de escolas, secretários, coordenadores. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter outros momentos de detalhar cada um desses assuntos, que eu fiz um apanhado geral, de 1914 até os nossos dias. E eu tenho uma empresa, né, de capacitação de servidores, de capacitação da iniciativa pública ou privada, que é a Gestão Modelo. E hoje eu vou fazer aqui 3 sorteios para um curso que eu vou ministrar assim que acabar a pandemia. É um curso chamado Formação de Lideranças Políticas. Assim que acabar a pandemia, eu vou fazer esse curso aqui em Salvador e estou sorteando três bolsas para três aí dos ouvintes, e espero que vocês me cobrem, né? Porque esse curso, assim que acabar a pandemia, eu vou começar a fazer. A nossa empresa, ela faz, além de consultoria aos municípios, também realizamos capacitações e, o mais importante, né, todo o processo eleitoral. A gente faz do plano de governo à campanha eleitoral. Então, se cuidem, porque o Brasil que vai sair dessa pandemia é um outro Brasil. É um Brasil que nós temos que nos reinventar. Eu agradeço a participação de todos, agradeço ao grupo Jornal à Tarde, essa grande empresa na Bahia, que tem muito respeito pela democracia, e isso é importante nesses momentos. Agradeço a todos, muito obrigado e um grande beijo para todos.